Neste momento também eu quero estender minhas cordiais boas-vindas a todos os irmãos que assistem esse vídeo e que esta mensagem possa atingir os corações e que a bênção de Deus esteja sobre cada um de vocês. Esse é o meu desejo e oração neste momento. Amém. Vamos então adentrarmos na primeira pergunta. Como é o lar onde Deus reina? E qual é a prova disso? Salmo 128, do verso 1 até o verso 4. Pastor, por gentileza. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. Tua mulher será como videira frutífera aos lados da tua casa, teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que texto maravilhoso, né? Isso é uma bênção. Então, Davi, ele coloca então como é um lar onde tem o temor do Senhor, onde predomina o temor de Deus, né? Então, realmente é um lar de felicidade, né? Então, e para que gere essa felicidade, é preciso ter o princípio dessa sabedoria, que é o temor a Deus. Então, o temor a Deus é o princípio de sabedoria. E qual é a prova disso? A nota diz-nos da seguinte forma. Isso está no 5º Testemunho para a Igreja, na página 424. Os anjos se deleitam numa família em que Deus reina soberano e os filhos são ensinados a honrar a religião, a Bíblia e o Criador. Então observemos que há aqui uma alegria, diz que há uma alegria a qual os anjos se deleitam nessa família onde Deus reina de forma soberana. Diz, mas essas famílias têm direito à promessa. Qual promessa? Aos que me honram, honrarei. Quando de uma casa assim o chefe sai a cumprir seus deveres cotidianos, será sempre o espírito manso e submisso, adquirido pela sua comunhão com Deus. Será um cristão não só de nome, mas em seu trabalho e em todas as suas transações comerciais, toda a sua obra com honestidade, sabendo que os olhos de Deus o contemplam. Então, esse cristão, ele não é só cristão na igreja, ele não é só cristão na família, ele é cristão na sociedade. Mas o assunto nesta manhã, que está sendo trazido, é justamente negócio e religião. Então eu gostaria de mencionar a parte final aqui. Será um cristão não só de nome, mas em seu trabalho e em todas as suas transações comerciais, fará toda a sua obra com honestidade, sabendo que os olhos de Deus o contemplam. Então, todo chefe de família, toda pessoa em que teme ao Senhor, em que é cristão, ele fará toda a transação comercial à luz da Bíblia, à luz do Espírito de profecia e também à luz de que forma não dar mau testemunho àqueles a qual estão negociando. Porque ele sabe que os olhos de Deus o contemplam. Ele sabe que Deus está contemplando ele em todas as suas transações comerciais. Por isso, é um cristão vigilante, um cristão que tem seus cuidados quando está realizando os negócios. Interessante que o tempo em que nós vivemos, que é o período em que está sendo realizado o grande juízo de investigação, os anjos relatores estão ao nosso lado relatando cada palavra, cada ação, cada movimento de olho nosso, relatando como se isso fosse o quê? A consumação. Se a pessoa só olhou e não consumou, aquele olhar já é olhado de forma escrutínea e única. Então aqui nós precisamos preocupar muito mais sobre religião, negócio e religião, por conta do tempo em que vivemos. Segunda com o irmão. E nos dias do culto, onde estará o fiel? Negociando, ficando em casa ou na reunião na igreja? Hebreus 10, 25 diz-nos o seguinte: não deixando a nossa congregação como é costume de alguns,
antes admoestando-nos uns aos outros. E tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Sua voz se fará ouvir na igreja. Terá palavras de agradecimento e animação a dizer, porque é um cristão que se faz notar pelo crescimento espiritual, alcançando novas experiências cada dia. É um obreiro aplicado e ativo na igreja, que trabalha para a glória de Deus e salvação de seus semelhantes. Sua consciência o condenaria e sentir-se-ia culpado diante de Deus, se negligenciasse os cultos públicos, privando-se assim dos privilégios de habilitar-se para prestar maior e mais eficaz serviço à causa da verdade. Então esse cristão verdadeiro, e a consciência dele ia condenar ele se ele não estivesse no culto, estivesse somente preocupado com as coisas do mundo. No dia de culto, ele separa realmente esses momentos de consagração a Deus para estar na igreja na hora de comunhão com Deus. Ainda nessa pergunta aqui, é muito importante, né? No tempo em que nós vivemos, onde o capitalismo, de uma forma selvagem, avassaladora, tem se prosperado de forma agigantada, vamos dizer, claro que é muito melhor o capitalismo ainda do que o comunismo, mas esse capitalismo, aonde nós somos empurrados a justificar a nossa ausência na igreja, justamente por conta do ganho, por conta dos compromissos, não vamos nem colocarmos o excesso do ganho, vamos trabalhar naquilo porque o excesso do trabalho para o dinheiro já é errado, mas para honrar os compromissos. Mas se eu faço um compromisso muito grande, naturalmente eu sou obrigado, para honrar esses compromissos, sacrificar o meu tempo. Só que aí eu deixo de participar do quê? Como está aqui. Então sua voz, diz aqui, se fará ouvir na igreja. Terá palavra de agradecimento e animação a dizer, porque é um cristão que se faz notar pelo crescimento espiritual, alcançando novas experiências a cada dia. Então aqui é muito importante ressaltar que em momento algum nós devemos faltar à igreja por conta das nossas negociatas, dos nossos envolvimentos nos trabalhos seculares. Vamos então para a terceira pergunta. Por que muitas vezes Deus não é glorificado, irmão? Romanos capítulo 12, versículo 3 nos diz assim: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então diz o seguinte, por que muitas vezes Deus não é glorificado? Então a nota do mesmo quinto volume, na sequência ainda da página 425, também está no segundo testemunho seleto, 134 e 135, diz-nos assim, que Deus não é glorificado quando homens de influência se provam apenas homens de negócios, passando por alto os seus interesses eternos, que são muito mais sagrados, muito mais nobres e elevados do que os temporais, em que se deveria aplicar maior tato e habilidade, senão nas coisas que são imperecíveis e destinadas a durar perpetuamente? Irmãos, desenvolvam seus talentos no serviço do Senhor. Manifestem na promoção da causa de Cristo o mesmo tato e habilidade que empregam nos empreendimentos seculares. Que texto maravilhoso, que texto profundo é esse. A gente que trabalha no segmento de venda, a gente percebe o quão estimulante é o trabalho, né? E principalmente o trabalho quando ele te dá resultado. O trabalho que não dá resultado, você acaba desanimando dele, mas o trabalho com que você vê resultado, ele acaba sendo, se você não se policiar, você acaba ficando escravo dele. E o texto aqui fala que a nossa influência
quando nós temos influência a ponto de colocarmos os negócios temporais em primeiro lugar, então aqui a serva do Senhor faz uma ressalva de forma que condena essa postura, porque a nossa habilidade para o ganho com que nós a colocamos em prática, deveríamos fazê-lo assim para o avançamento da causa, para a honra, para a promoção da causa de Cristo, e dessa maneira deixar então os empreendimentos seculares. Essa é a razão porque muitas vezes Deus não é glorificado nos negócios. A quarta edição. Porque em muitas famílias não aparece o espírito de devoção? Por quê? No livro de Gálatas, no capítulo 6, versículo 3, diz-nos o seguinte: porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Então veja bem que se uma pessoa cuida em ser alguma coisa que não é a palavra de Deus, ele já não é nada. E agora a pergunta que o irmão fez é: por que muitas famílias nessas famílias não aparece o espírito de devoção? Sinto ter que dizê-lo, mas há da parte do chefe de família grande falta de fervor, legítimo interesse nas coisas espirituais. Há alguns que raramente são vistos na igreja. Dão uma desculpa, depois outra e mais outra, justificando sua ausência. Mas a causa verdadeira é que lhe falta interesse religioso. O espírito de devoção não é cultivado na família. Os filhos são criados na doutrina e admoestação do Senhor. Esses homens não são o que Deus desejaria que fosse. Não mantêm comunhão viva com Ele. São apenas homens de negócio. Então, meus queridos irmãos, a questão ela é problemática. O que acontece? A pessoa tem um espírito de sabedoria nos negócios, tem um espírito de sabedoria em todas as coisas, mas na condução da família, levar a família sempre para a igreja e para Deus, colocar Deus em primeiro lugar como o dirigente da família. Me lembro de um senhor idoso, quando alguém perguntou assim: por que é que seu casamento sempre deu certo? Ele diz assim: meu casamento sempre deu certo. Não, quem falou isso? Tive muitos problemas, mas saiu certo depois porque Jesus estava na direção da família. Jesus conduzia o nosso lar. Então assim deve ser, como com pais cristãos. Deixa os negócios e coloca Deus em primeiro lugar. A quinta pergunta, então, diz o seguinte: qual o motivo de muitos se afastarem de Deus? Provérbios 28, verso 22. Na pergunta anterior aqui, fala da falta de devoção em que muitas vezes não há nas famílias e as famílias acabam desanimando. Mas agora vamos ver a razão por que as pessoas se afastam de Deus. O que Salomão fala em 28, 22 de Provérbios, irmão? Aquele que tem um olho mau corre atrás das riquezas, mas não sabe que há de vir sobre ele a pobreza. Então vejamos bem, aquele que corre com olho mau atrás de riqueza, na verdade ele ficará pobre. Por que ele ficará pobre? Quantas experiências nós temos do homem que só pensa em trabalho, esquece da família, esquece da religião. E qual é o final? O final é justamente uma família esfacelada. O resultado nunca é positivo, porque a palavra de Deus assim fala. Então é preciso cuidarmos nesse particular para que não venhamos cair em pobreza. Muitas vezes até não é a pobreza financeira, mas a pobreza de espírito, a pobreza, a carência de uma família bem ordenada, a falta de respeito, a falta de religiosidade, tudo isso acaba interferindo naquela família que todo pai, toda mãe gostaria que tivesse. Então uma família bem ordenada, ela fala muito mais que um sermão. Ela fala muito mais que qualquer estudo profético.
ela por si só já está sendo uma pregação. A nota dessa pergunta nos diz o seguinte: pelo interesse de ganhar dinheiro, muitos se afastam de Deus, esquecendo-se de seus interesses eternos. Adotam o caminho do homem calculista e mundano, mas Deus não aprova isso. Constitui uma ofensa a Ele. Então vejamos bem, alguém pode dizer, eu gostaria de ajudar mais a causa de Deus. Se eu fizer aquele negócio e ter um lucro bom, eu quero fazer um propósito de auxiliar a causa de Deus. É um bom propósito em si. Mas muitas vezes a pessoa ele não está em harmonia com Deus. É um propósito ao qual ele faz de maneira a intencionalmente receber o benefício da bênção. E agora ele vai ofertar algo nesse sentido. Mas o que Deus quer é justamente a gratidão daquilo que nós já recebemos. Quando nós recebemos as suas bênçãos, nós, em gratidão a isso, devolvemos o quê? Devolvemos os nossos dízimos, as nossas ofertas, as ofertas alçadas, seja ela também as primícias, e assim gradativamente. Então, o motivo por que muitos afastaram de Deus é justamente pelo ganho. Ele só enxergava dinheiro à sua frente. E por conta disso, ele esqueceu da honestidade, ele esqueceu da prudência, ele esqueceu da família, ele esqueceu de Deus. Como aquela experiência que conta no livro de experiência, em que o homem, nesse quadro, estava só atrás de dinheiro e ele não conseguia ver a sua real situação, quando o outro irmão chegou e colocou uma nota de dólar aqui bem na frente dele e perguntou: o que você está enxergando, irmão? Não, estou enxergando dinheiro. Olha novamente, vê o que o irmão está enxergando. E ele disse: não, eu só enxergo dinheiro. Aí quando ele tirou, ele falou: pois é, o irmão está nessa situação. O irmão não enxerga a igreja, o irmão não enxerga a família, o irmão só está enxergando dinheiro à sua frente. E isso é muito perigoso. Muitas vezes, desde jovem, já é impulsionado a essa questão do dinheiro, o egocentrismo em que se está revestido a questão do dinheiro, o benefício para si, a forma em que isso acontece de maneira mais rápida do que o jovem que da minha própria geração não conseguiu. Então existe uma vaidade envolvida em tudo isso daí. O que não acontecia com Jó. Jó tinha todas essas mordomias em relação ao quadro de funcionário, as suas juntas de camelo, mas Jó, a sua riqueza, mas Jó não contabilizava isso de forma envaidecedora. Ele simplesmente via Deus o abençoando e ele honrava a Deus porque ele sentia a necessidade de um Salvador. Mas Jó, dessa forma manifesta, veio a pobreza, mas não abandonou a Deus na maior dificuldade. Então nós vemos que assim também homens de negócio manifestaram total honestidade nesses quesitos. Nós vemos a experiência de Daniel, mais adiante nós vamos ver a experiência de Daniel e aí vamos entrar mais nesse assunto. Vamos para a sexta pergunta. Que norma deve reger todos os negócios e ações? A lei, Isaías 8:20. muito conhecido. A lei é o testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alma. Nunca verão. A lei de Deus tem que estar acima de tudo. Ela tem que falar mais alto. O homem comerciante é sempre é muito tentador o comércio, porque a pessoa confia exclusivamente naquilo que o vendedor fala. Obviamente com um certo grau de desconfiança a princípio, mas a partir do momento que cria-se um elo, esse elo gera confiança, a primeira, segunda, terceira vez, anos e anos de negociata, e de repente a pessoa está usando a balança enganosa, ele está comprando um carro qual o motor já não está com tanta qualificação. Eu agora encontrei uma pessoa e estava vendo um automóvel com ela, e ela da congregação cristã. Ali ele mostrando todos os defeitos do carro. Eu achei impressionante a postura daquele jovem, né? Ele toca instrumento, a congregação nessa parte, ela tem desenvolvido maravilhosamente seus jovens, que eles chamam de mocidade. E ali ele contando: olha, irmão, aqui aconteceu isso nessa lata, mas aqui isso, mas aquilo não é defeito, que o carro está em perfeito estado.
mas a consciência daquele jovem, o ensinamento que ele recebeu dos pais é um ensinamento de transparência. É um ensinamento de transparência. E muitas vezes aqueles que levam o nome de cristão, ele acaba sendo tentado a pôr a mão onde está a batida para que o outro não enxergue. Praticar uma obra de engano, irmão Romero. Sem a transparência. Isso. Então, não tem como, o que o texto está dizendo aqui, a lei ao testemunho. O anjo está ao nosso lado, nosso anjo relator, está relatando cada atitude nossa. Não venhamos a esquecer que mesmo Abraão, quando ele omitiu a qual a sua esposa era sua irmã, não disse que era sua esposa, ali também ele cometeu um erro, a omissão da verdade. Em nenhum momento nós somos abençoados ao omitirmos a verdade. E por este mau exemplo, mais adiante o seu filho Isaque repetiu o mesmo erro. E agora, vejamos aqui a 7ª pergunta. A nota nós não lemos, pode ler a nota. A nota da Cícero, né? Isso. Os homens devem ser aptos a delinear e executar planos, mas todos os seus negócios devem ser efetuados de acordo com a grande lei moral de Deus. Em todos os atos da vida, tanto nos de maior como nos de menor importância, devem ser aplicados os princípios do amor a Deus e ao próximo. Sempre, quando nós falamos se amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, é impossível uma pessoa que ama a Deus de verdade não amar o próximo também. Porque primeiro é o amor a Deus e depois é o amor ao próximo. Como um cristão de verdade não pode auxiliar o seu próximo e cuidar das necessidades do próximo. Não ficar só atrás dos bens materiais. O linguajar mundano diz-nos da seguinte forma: tudo que me desejares, desejarei em dobro. Se bênçãos, dobro de bênçãos. Se maldição, dobro de maldição. Quando na verdade a religião cristã ela nos enobrece a trocar o quê? O mal, a pagar o mal pelo bem. Quando isso nós devemos colocar isso na prática? Senão quando nos defrontamos com tal adversidade. Então aqui, que norma deve reger todos os negócios e ações? A norma da transparência, onde nós podemos estar diante de um tribunal e ter a convicção de que Deus aprova essa transação comercial que eu estou realizando. Muitas vezes é realizada uma negociata errada, ganha-se muito lucro e diz o seguinte: eu agora vou dar uma boa oferta a Deus por um negócio ilícito. Deus não aceita essa oferta. Essa oferta está maculada, está manchada com egoísmo, com a vaidade, com o engano. Essa oferta Deus não aceita. 7ª pergunta: como se porta o verdadeiro comerciante cristão? Provérbios 8, 10 a 11, irmão. Aceitai a minha correção, e não a prata, e o conhecimento mais do que o ouro fino escolhido. Porque melhor é a sabedoria do que os rubins. De tudo o que se deseja, nada se pode comparar a ela. Então, a sabedoria, nada que o homem deseja pode se comparar à sabedoria. Ela é a coisa mais valiosa que existe para cada um de nós neste mundo. E vamos ver a nota da 7ª pergunta. Diz o seguinte: há homens e mulheres que por amor de Cristo abandonaram tudo. Para eles, os seus interesses temporais, o convívio com as pessoas de suas relações, sua família, seus amigos são de menor importância do que os interesses do reino de Deus. Em sua afeição, não puseram propriedades, parentes e amigos em primeiro lugar, e a causa de Deus em segundo. Os que isso fazem, que devotam a vida ao progresso da verdade, a fim de levar muitos filhos e filhas de Deus,
tem a promessa de ser-lhes isso recompensado centuplicadamente nesta vida, devendo fluir a alegria da vida eterna no mundo futuro. Então, como se porta o verdadeiro comerciante cristão? Então, veja bem, mercadejar a palavra de Deus, né? Então, nós vemos hoje a palavra de Deus sendo aí, de forma mercenária, mercadejada. Ela sendo usada como ganho de forma ilícita, né? Quando na verdade aqui há uma abnegação, quando o efeito é o contrário, né? Quando na verdade nós nos doamos para a causa do Evangelho, a esses, quando os discípulos perguntaram, mas mestre, nós abandonamos tudo que nós tínhamos, o que nós vamos ganhar com isso? Então Jesus respondeu como? 100 vezes mais nesta vida e no porvir a vida eterna. Então nós vemos aqui que o verdadeiro cristão se manifesta dessa forma, dando importância mais à causa da verdade, esquecendo os familiares que não anseiam fazer a vontade de Deus, esquecer os amigos que não anseiam se enquadrar diante da palavra de Deus, esquecer aqueles que na verdade contaminariam ele de maneira que impedisse que o trabalho de evangelização então fosse divulgado. Irmão Ronei, a Bíblia Sagrada diz assim: aquele que não deixar pai, mãe, amigo, parente por amor de mim, não é digno de mim. Por isso, realmente, aqueles que não querem da família as coisas de Deus, Jesus respondeu: minha mãe e meus irmãos são quem? Aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Por que não devemos nos associar com os desonestos? Provérbios 11:3. Por que não devemos? A sinceridade dos sinceros os encaminhará, mas a perversidade dos desleais os destruirá. Então a sinceridade do sincero encaminha ele de forma correta, enquanto que o perverso, ele cai na sua própria armadilha. Alguns daqueles que conhecem a verdade, mas não a praticam, estão pisando a pés a lei de Deus em suas transações comerciais. Não nos devemos associar intimamente com eles, para não pegarmos seu espírito e partilharmos de sua condenação. Ao falar de certos atos de seus filhos e que ele contemplava com horror, o patriarca Jacó exclamou: no seu secreto conselho não entre minha alma, com a sua congregação minha glória não se ajunte. Ele achou que sua própria glória estaria comprometida se ele se associasse com os pecadores e seus feitos. Então nós vemos o patriarca Jacó, ele disse que não tinha que se associar com os malfeitores, ele ia se comprometer. Tá? Tanto fazia com parentes ou com outras pessoas que não fossem cristãs. A Bíblia diz: andarão dois juntos se não estiverem entre eles acordo. É no negócio, é na religião, é em tudo. É no casamento, é no namoro. Não dá certo. Andarão dois juntos se não estiverem entre eles acordo. Não funciona. Não é assim que Deus aconselha. Vamos para a nona pergunta. Existe possibilidade de ser cristão e ao mesmo tempo ser um negociante? 11, verso 1. Balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Então, eu conheço pessoas que mudaram o peso da balança e acabaram ganhando muito dinheiro com isso. Mas eu pergunto, a Bíblia diz que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Louco, esta noite, se eu pedir conta de tua alma, o que você tem preparado, para quem será? Então a palavra de Deus chama tal pessoa de louco, que ele não está preparado para finalizar a sua carreira terrestre. Então devemos deixar tudo isso, isso não agrada aos olhos de Deus. E será que há possibilidade de um cristão ao mesmo tempo ser um negociante? Olha o que diz a palavra de Deus nessa nota do 4º volume do Testemunho para a Igreja, na página 310.
Quando um homem se acha realmente ligado a Deus e observando sua lei em verdade, sua vida revelará este fato, pois todas as suas ações se encontrarão em harmonia com os ensinos de Cristo. Não venderá sua honra por lucro. Seus princípios são edificados sobre o firme fundamento, e sua conduta em assuntos temporais é um transcrito de seus princípios. Olha que coisa maravilhosa. Há possibilidade de um cristão ser um negociante? Claro que há possibilidade de ser um negociante. Desde que ele não use a balança enganosa, desde que ele não use 2 pesos e 2 medidas. Um peso para comprar e um peso para vender. Como diz a palavra de um homem, esse objeto não vale nada para comprar. Depois, na hora de vender, olha, ganhei 20, 30, 40 mil reais em cima disso. Quer dizer, para comprar não valia nada. Mas para nada vale, aí ele compra. Diz o comprador. Mas agora, em minhas mãos, indo põe-se a gabar. Isso. Aí, este é um enganador. Mas ele pensa que está enganando o seu próximo. Não, ele está enganando a sua própria alma, a si mesmo. Então vamos lembrar aqui no período em que se colhia algodão, né? Então quem já experimentou colher algodão, um trabalho bastante manual, o proprietário, na hora de pesar o saco, quantas vezes, então, conta-se os irmãos que trabalharam, eu não trabalhei nessa parte, nos fardos, né, de algodão, ali tinha abóbora madura, pedra, tijolo, a pessoa ia ao longo do caminho, jogava garrafa de água dentro, jogava água para dar mais peso, o trabalhador também enganando a quem? O seu patrão. E assim sucessivamente em todas as experiências. A honestidade, a transparência, ela deve se manifestar em toda a transação comercial. Nós vamos ver mais adiante aqui, nas escrituras, nas letras de câmbio, em tudo tem que estar escrito santidade ao Senhor. E deve haver fidelidade tanto dos patrões como daqueles que servem aos patrões. Eles têm que ser fiéis. Décima pergunta. Por que Daniel é um exemplo aos homens de negócio? De Daniel sabemos que em todas as suas transações comerciais, quando submetidas ao exame mais severo, não se podia encontrar uma falta ou erro. Era um modelo de como devem ser todos os homens de negócio. Então nós vemos a vida do profeta Daniel. A Bíblia Sagrada diz assim: aos que me honram, eu os honrarei. Daniel honrou a Deus e Deus honrou ele e escolheu ele na missão de profeta. Escolheu ele para estar diante do rei como conselheiro do rei. E por isso ele era fiel a Deus. Por isso que o rei queria que ele estivesse ao seu lado como seu conselheiro. O caso de Daniel tem uma lição para nós. Revela o fato de que o homem de negócio não é necessariamente homem astuto, esperto. Pode ser instruído por Deus a cada passo. O homem de negócio não é necessariamente que seja um homem esperto, um homem astuto. Ladino, né? Mas ele pode ser instruído por Deus a cada passo. Ele pode testemunhar a Jesus, assim como Daniel era fiel. É possível nós também sermos fiéis. Então, aproveitando pegando carona nessa parte de Daniel, Daniel é um ponto muito importante. Daniel não fincou raiz naqueles reis na qual ele esteve presente ali dentro de altos cargos em alto escalão do governo, né? E já na primeira postura ali, quando eles se tornaram cativos de Babilônia, e Deus o honrou com aquele cargo de ministro de Nabucodonosor, e a inveja que gerou através dos inimigos da verdade, do inimigo de Deus e do seu povo, então foi tamanha que se formularam aquela lei. Mas, antes de formular essa lei, eles falaram: todo homem tem uma fraqueza.
nós vamos fazer uma investigação acurada e vamos descobrir aonde está o erro de Daniel, onde está a fraqueza de Daniel. Nem que seja na questão da lei do seu Deus, nós vamos pegar uma fraqueza. E ele lidava com os negócios do rei. Então eles pegaram, fizeram uma CPI, analisaram profundamente, severamente, e diz que nenhuma transação foi encontrado uma falha. Mas os irmãos sabem por que Daniel não falhou nesse quesito? Porque Daniel não aspirava a ficar naquele reino. Daniel aspirava a algo maior do que aquele reino. Então, quando nós estudamos Daniel 2, e nós vemos ao final da explicação aquela pedra que foi lançada, como se lançada por uma mão, e bateu ao pé da estátua que nós sabemos simboliza os governos que sucessivamente se levantariam na terra até ao final que representa esse reino que se estabeleceria, seria para sempre. Então Daniel fazia parte justamente desse reino. Ele na verdade se colocava como um forasteiro nessa terra. Essa deve ser a nossa postura também. Mas muitas vezes nós criamos raízes nessa terra. Aí nós adubamos essas raízes para que elas finquem mais e mais. Estamos satisfeitos em ficar nessa terra. Os nossos negócios, os nossos projetos, muitas vezes eles falam além do que a nossa profissão de fé. Então eles vão muito além. Essa é uma das razões que somos tentados muitas vezes a usar de 2 pesos e 2 medidas, o que na verdade confrontaria diretamente a nossa religiosidade e os nossos projetos espirituais para o futuro. 11ª e última pergunta: como pode se dar falso testemunho do caráter de Deus? O que Salomão fala no capítulo 10, verso 7? A memória do justo é abençoada, mas o nome dos ímpios apodrecerá. Olha só. Vejamos, não vai sobrar nada, nem o nome dos ímpios. O nome dele, foi tarde, né? Já foi tarde. A memória dos justos florescerá, mas o nome dos ímpios apodrecerá. Não vai sobrar nada. Qual é a prova disso que nós temos? Vamos lembrar de Dorcas, né? Dorcas, ela foi a morte de Dorcas foi sentida grandemente pela sociedade ao que ela representava. Quantas mulheres ao seu redor, por que esta senhora faleceu? Não podia ter morrido. Olha, ela era tão boa, ela auxiliava todos os pobres, ajudava a gente. Ela estava deixando uma lembrança maravilhosa, não de extorquir, pegar as coisas dos outros, se aproveitar da situação dos outros, mas ela se doava. Ela era uma serva de Deus e por isso ela fazia isso. Eu gostaria de ler no livro Desejado de Todas as Nações e aconselhar aos irmãos a que lessem esse livro de uma forma ainda de que selecionando alguns assuntos específicos. O título desse livro, O Desejado de Todas as Nações, ele não se limita simplesmente pelo nome, o desejado, mas que nós tenhamos o desejo realmente de ter Cristo em nossas vidas. Então, nesse desejo, ele nos explica o seguinte, na página 556. O cristão deve representar perante o mundo, nos negócios de sua vida, a maneira por que o Senhor se conduziria em empreendimentos desse gênero. Em toda transação deve ele patentear o que é seu mestre, que Deus é seu mestre. Santidade ao Senhor deve-se achar escrito nos diários e razões, nas escrituras, recibos e letras de câmbio. Os que professam ser seguidores de Cristo e são injustos nos tratos estão dando falso testemunho do caráter de um Deus santo, justo e misericordioso. Olha que texto avassalador, eu posso usar essa linguagem aqui. Nenhum cristão que depois de ter feito um compromisso e deixa de honrar, ele será honrado por Deus. O texto está explicando.
É muito pesado. O compromisso, a palavra do cristão, realmente deve ser sim, sim ou não, não. Então nós vemos que muitas vezes nós somos tentados, ao termos a notícia do mecânico, ao termos a notícia de que a nossa casa está toda a estrutura comprometida, não serve para nada, vai ter que destruir ela. Houve uma infiltração. É natural do nosso coração, sabe fazer o quê? Passar um reboco, pintá-la e rapidamente o quê? Desfazer antes que manifeste algum trinco naquelas paredes. Isso chama-se santidade ao Senhor? Não, isso chama-se engana-se a si mesmo. É uma negação do Evangelho. Nós não podemos desejar ao próximo aquilo que não desejamos para nós. Então, nós temos que desejar ao próximo como fazendo para nós mesmos. Essa deve ser a nossa maior. Assim seria amar o próximo, irmão Rony, como a nós mesmos. Tapear o próximo não cumpre a lei de Deus. Não é a lei, é o testemunho. Não estamos vivendo esta lei, porque se não amarmos o próximo, não amamos também a Deus. Que Deus possa nos abençoar, e eu me sinto privilegiado em participar dessa lição, e que a graça de Deus possa abundar em cada coração aqui presente, pela presença do irmão Mauro estar conosco aqui também, e a gente juntos partilhar com os irmãos o estudo dessa lição. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube.